pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula dos oitavos anos, agora semana 2 do PET número 4, tá? O tema da aula de hoje vai ser a crise do sistema colonial português. Continuando aí um pouquinho do que a gente estava falando, né? Nas últimas aulas nós falamos sobre as independências, no PET 3, né? Nós falamos sobre as independências da América Espanhola, e anteriormente nós tínhamos falado sobre algumas revoltas, rebeliões que aconteceram aqui na América Portuguesa. Todo esse sistema de colonização, o espanhol entrou em crise, né, e aconteceram as independências. Vamos ver como que aconteceu isso no Brasil, esse movimento que vai levar lá na frente, né, que nós vamos ver nas próximas aulas, a movimento de independência do Brasil, certo? Então, sem demora, vamos começar a nossa aula de hoje. O tema está aqui do lado, crise do sistema colonial português, né? Essa crise ela vai ter uma série de questões, uma série de causas. Portugal foi um dos primeiros países que se lançou nas grandes navegações, na expansão ultramarina, né? Lá no século XV, né? Depois no século XVI ele vem aqui, chega no Brasil, né? Começa a colonização do Brasil, né? E estabelece aí um grande império, né? Como Portugal foi o primeiro país que fez lá o périplo africano, contornou o território da África, buscando chegar nas Índias, depois veio aqui, colonizou o Brasil, ele se torna um grandioso império comercial, né? Que lucra bastante durante esse tempo, mas a partir de um certo momento, as outras nações europeias, né, a Espanha e depois mais tarde a Inglaterra e também a França e a Holanda, né, eles vão começar também a buscar as suas colônias, fazer sua colonização, né, ter suas colônias e tal, e aí vai ter uma concorrência. Então esse poderoso império que Portugal acabou formando, ele vai começar a sofrer a concorrência, né, do açúcar, por exemplo, produzido pelos holandeses. Né? Os holandeses vão inclusive invadir o território português, né, vão invadir lá Pernambuco e tal, e depois quando eles são expulsos, eles vão começar a produzir açúcar nas Antilhas, né? E aí esse açúcar vai concorrer com o açúcar brasileiro, e aí nós temos um problema aí de concorrência, e aquele império, aquele poderoso império português, ele começa a sofrer, começa a entrar em crise, tá? Outra coisa que vai influenciar muito essa crise vai ser o surgimento das ideias iluministas, e nós já estudamos, né, o que as ideias iluministas causaram na Europa, né, e na América também, né, causaram lá a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e aqui na América eles influenciaram a independência dos Estados Unidos e as outras independências que aconteceram na América Espanhola, que nós estudamos nas últimas aulas. Então, nós vamos ver como tudo isso influenciou aqui a América Portuguesa, a colonização brasileira, né, e o Império como um todo. Antes da gente falar nisso, nós temos que falar um pouquinho sobre um tratado que é muito importante, que vai ser assinado entre a Inglaterra e Portugal e que vai ter reflexos aí nessa crise, tá? Esse tratado é chamado de Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen ele foi assinado entre Inglaterra e Portugal, né? E ele é chamado também de Tratado de Panos e Vinhos, tá? O que aconteceu? No final do século XVI, 17, desculpa, o Império Português ele estava em crise econômica pela concorrência lá do açúcar com as Antilhas, o açúcar produzido pelos holandeses, né? E aí essa crise portuguesa começa a afetar a economia e eles tinham que buscar outras formas de recuperar essa economia. E aí a Inglaterra, que também tinha os seus próprios interesses, né, oferece ali um tratado e eles assinam então esse tratado em 1703, tá? Antes ainda de Portugal descobrir ali a riqueza das minas de ouro aqui na região de Minas, que vai dar origem a Minas Gerais, né, a mineração, né, do ouro aqui, foi antes disso. Então, enquanto estava acontecendo a crise do açúcar, né? A crise da produção do açúcar e do comércio do açúcar, da comercialização do açúcar. E antes da mineração, da descoberta das minas de ouro, na verdade as minas já tinham sido descobertas, mas não tinha ainda sido o auge da mineração, né? Ainda não sabia se ia dar certo aquilo lá. Portugal assina com a Inglaterra esse tratado. Esse tratado dizia o seguinte, né? Todos os vinhos produzidos pelos portugueses iam ser comprados pelos ingleses, ia chegar sem impostos pelos ingleses, e aí eles iam comprar mais, né? Porque até então a Inglaterra comprava vinho da França, né? Mas a França e a Inglaterra, desde a Guerra dos 100 Anos, né, eles sempre foram rivais ali. E aí a Inglaterra não estava mais querendo comprar o vinho da França, e aí ela faz esse tratado, eu vou comprar o vinho seu, em vez de comprar o vinho da França. E aí Portugal se anima todo, opa, a oportunidade que eu tenho para vender vinho aqui para os ingleses, né? Vamos entrar nessa aí. Em troca, os tecidos ingleses iam entrar
em Portugal sem os impostos e aí iam chegar mais barato. Então era uma troca, né? Por isso que ele é chamado também de Tratado de Panos e Vinhos, né? Os vinhos portugueses iam entrar na Inglaterra sem imposto, de forma mais barata, ia vender mais, e os tecidos ingleses iam entrar em Portugal, em todo o Império Português, sem os impostos e mais barato, né? Quais vão ser as consequências desse tratado, tá? Esse tratado ele vai ter consequências drásticas para a economia portuguesa. Por quê? Que é o que está aqui nesse outro slide, tá? Primeiro, o tecido inglês chegava muito barato em Portugal, né? Em Portugal, em toda a colônia, todo o Império Português, tá? E aí não valia a pena produzir tecido. Então toda a nascente indústria ali, né, têxtil, né, de tecidos de Portugal, ela nem vai para frente, né? Ela entra em falência ali, porque mesmo que se produzisse o tecido, ele não ia sair tão barato quanto os ingleses. Os ingleses já estavam num processo ali de início de industrialização, ainda não era a Revolução Industrial, mas já estavam com um processo mais avançado, produziam muitos tecidos e esse tecido chegava muito barato. E aí começa-se a comprar muito tecido, né? Inclusive vindo aqui para a colônia, né? Os tecidos que vinham aqui para vestimenta da população, inclusive dos escravos, né? Tecidos de algodão grosso, tal, mas era barato, né? E aí consome-se muito tecido, muito mais tecido do que vinho. Né? Então, se você está consumindo, está comprando mais tecido da Inglaterra do que vendendo vinho para eles, você está em dívida. Né? E aí Portugal, além de não avançar as indústrias, porque vinha tudo da Inglaterra, muito barato, ele também não vai. Ele vai começar a entrar em dívida, né? Não estava vendendo tanto vinho, né? Pensa bem, o vinho, as pessoas gostam, né? Os ingleses gostavam de tomar os vinhos, tal, mas alguns historiadores falam que primeiro eles tiveram uma resistência com o vinho português, que eles estavam acostumados a tomar o vinho francês, né? Que é diferente, mas enfim, quando eles acostumaram, começaram a comprar os vinhos em Portugal, não é tanto assim que você compra, né? Quanto tecido. Tecido usa para tudo, né? Todas as roupas, tudo vinha dos tecidos ingleses. Então comprava-se muito mais tecidos do que vendia-se vinho. E aí a economia portuguesa começa a entrar em decadência. Para aumentar a produção de vinho, Portugal ainda transformou quase que todas as áreas agrícolas, né, do território português, que já é pequeno, né, em área de produção de vinho. E aí começou a faltar também alimentos, né? Não estava produzindo alimentos lá também. E aí teve que importar esses alimentos também, comprar de outros locais esses alimentos, o que levou ao endividamento ainda maior de Portugal. Tá? E aí a economia portuguesa acaba ficando nas mãos ou dependente dos ingleses, né? Ficava devendo para os ingleses. Quando a mineração chega no seu auge aqui no território da colônia, aqui em Minas Gerais, né? Grande parte desse ouro que era retirado aqui das minas, ele nem chegava lá em Portugal direito, né? Ele chegava, ficava lá em Portugal e já ia direto para pagar as dívidas dos comerciantes, com comerciantes ingleses, né? A dívida dos tecidos e de outros produtos também, né? Então, o prejuízo para a Inglaterra foi, aliás, o prejuízo para Portugal desse tratado foi muito grande, né? Além de não resolver o problema da crise, quando Portugal encontra que a mineração e o ouro, né, o auge da mineração, grande parte desse ouro vai para quitar a dívida com os ingleses, né, vai para a Inglaterra e acaba nem ficando lá em Portugal. Não ficava nem aqui, né, no território colonial, nem em Portugal, ele acaba indo muito para a Inglaterra. E esse ouro é o que vai ser utilizado para incentivar lá a industrialização. Né? Então a Revolução Industrial, olha só, né, a Revolução Industrial vai ser custeada, vai ser paga com esse ouro que vinha do Brasil, né? Que vinha para cá, passava por Portugal, ia para a Inglaterra, chegando lá os caras reinvestiam em máquinas e tudo mais e vão fazer a Revolução Industrial conforme nós já estudamos, né? Que vai aumentar aí a produção e vai tornar a Inglaterra a principal produtora aí do mundo, né? A fábrica do mundo, né? Então Portugal foi ficando cada vez mais dependente em uma crise, né? Dependente da Inglaterra, tá?
O que vai acontecer? Além disso, nós temos as ideias do iluminismo. Né? As ideias do iluminismo estão circulando ali no século XVIII pela Europa, pela França, pela Inglaterra, por Portugal também, e acabam chegando aqui. Né? Então, as elites coloniais elas estão ficando cada vez mais endividadas também com os ingleses, né? com os próprios portugueses. Tinha a questão do pacto colonial. Né? O pacto colonial ele definia que a colônia brasileira só podia realizar comércio com os comerciantes portugueses. Né? Então, as elites locais aqui coloniais, do Brasil colonial, estavam insatisfeitas. Né? E essas ideias de liberdade, de igualdade, né? Que vinham dos ideais iluministas, começam a chegar nesse pessoal, eles começam a questionar. Né? Com isso, nós vamos ter uma série de movimentos, de revoltas que vão acontecer no Brasil colonial, né? Aquelas rebeliões nativistas e as revoltas separatistas, né? Que nós já estudamos aí nas aulas anteriores, né? A revolta de Beckham, por exemplo, né? Nós tivemos lá a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, né? A Conjuração Mineira. Tivemos uma série de revoltas aí no Brasil, a revolta de Vila Rica, né? Contestando aí esse controle português no território. Tá? Isso tudo influenciado pelas ideias iluministas. Então olha como as ideias iluministas são perigosas. Né? Além disso, as ideias iluministas tinham incentivado a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra que se tornou independente, né? E aí, inspirado nas ideias iluministas. Então esse fantasma estava rondando aqui, né? As pessoas podiam se inspirar, né? A independência dos Estados Unidos se tornou um grande caso de exemplo aí, tanto que inspirou as independências da América Espanhola, né? E aí foram acontecendo as independências da América Espanhola também. Então esse ideal de romper laços com a metrópole estava passando aqui pela colônia, né? Com a influência do iluminismo. Por fim, nós temos um nobre, o chamado Marquês de Pombal, né, que é essa figura que está aí nessa imagem, tá? Ele chama Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, tá? Ele foi nomeado como ministro do rei Dom José I, né, quando esse assume a coroa portuguesa. E aí ele era um cara que ele era ilustrado, né? Ele tinha lido os livros dos iluministas, tal. Apesar dele ser o ministro de um rei absolutista, ele vai adotar aquela postura que nós chamamos na história de despotismo ilustrado. Ele era um déspota ilustrado, ou seja, ele era um déspota, ou seja, ele queria mandar, né? Ele não queria negociar nada, ele queria dar ordens, né? E ter o controle de tudo, né? Como os reis absolutistas, mas ele era ilustrado, então ele tinha uma influência ali das ideias iluministas e ele vai tentar aplicar isso em reformas que nós chamamos de reformas pombalinas. Então, as reformas pombalinas são as reformas que o Marquês de Pombal fez enquanto ministro, tentando racionalizar, tentando modernizar a administração portuguesa, tanto lá no reino quanto nas colônias, né? E apesar dessa ilustração dele, né, apesar dele ter um caráter mais liberal nas reformas que ele vai fazer lá em Portugal, as reformas que ele vai propor aqui para a colônia, elas vão ser mais centralizadoras, elas vão ser mais fiscalistas. Então ele vai criar impostos, ele vai criar companhias de comércio que vão ter monopólio de atividades comerciais, né? Então ele vai tomar uma série de atitudes aí para tentar resolver aquele problema da crise, né? Lembra-se que Portugal estava em crise, né? Então ele vai tentar resolver com essas reformas. Quais são as reformas que ele vai fazer importantes para a gente aqui no Brasil, que a gente entende aqui no Brasil, tá? Primeiro, ele vai criar a Casa de Inspeção do Tabaco e do Açúcar, né, para melhorar ali a qualidade do produto produzido nacional e tentar vencer a concorrência. Ele vai criar também a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, que ele cria em 1755, e depois ele cria a Companhia Geral do Comércio também de Pernambuco e Paraíba em 1759. Né? São companhias comerciais que estabelecem um monopólio do comércio de alguns produtos, entre eles o comércio de escravos, né? Porque era uma atividade muito lucrativa e ele estava querendo lucrar mais para resolver o problema da crise portuguesa. Tá? Para resolver esse problema, por exemplo, ele proíbe a escravização dos indígenas no Brasil em 1758. Por quê? Para incentivar a compra de escravos, e a compra de escravos por comerciantes, né, traficantes de escravos
portugueses, né? Comerciantes de escravos portugueses. Então, ele está incentivando, se você não pode mais escravizar os indígenas, e a mão de obra escrava era a base do trabalho do Brasil colonial, você vai trazer escravos africanos, né? E esse tráfico de escravos vai gerar muitos lucros. Então, ó, presta atenção, ele está tomando medidas que vão melhorar Portugal, né? O lucro português. Os comerciantes portugueses agora vão vender mais escravos, né? Que é uma atividade muito lucrativa. Outra coisa, ele vai expulsar os jesuítas, né? Os jesuítas é aquela companhia religiosa que vem aqui no Brasil, que fazia o papel da catequização dos indígenas, né? De ensinar o catolicismo aos indígenas. E ele percebe que os jesuítas eles estavam ganhando muito poder e eles estavam tirando o poder então do rei. O rei estava perdendo poder, né? E como ele quer fazer, ele tinha essa influência do iluminismo, né? O iluminismo ele é anticlerical, ele é contra a igreja, o poder da igreja. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai então proibir e expulsar os jesuítas do Brasil, porque ele falava que os jesuítas estavam criando um estado à parte aqui. Então em 1759 ele expulsa os jesuítas do Brasil e aí ele vai os jesuítas eram também responsáveis pelos colégios, né, pelas escolas, né, dos filhos dos nobres. Então ele vai colocar na mão do Estado português, né, da coroa portuguesa, a função da educação. Para fazer isso, por exemplo, ele cria um imposto. Ele vai criar um imposto chamado subsídio literário, tá? Que é um imposto que foi criado sobre a produção de cana e sobre a produção de aguardente de cana, tá? De cachaça, né? E também, que era feito nos engenhos do Brasil, né? Era um produto que estava crescendo muito nesse período. Também a carne, sobre a produção de carne e tal, é um imposto que esse imposto vai ser para pagar os professores, né? Para pagar os professores que agora não eram mais os jesuítas, eram funcionários que tinham que ser contratados pela coroa, né? Então ele pensa em tudo isso. Outra coisa que ele vai fazer é mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Ele retira a capital da colônia de Salvador, lá na Bahia, e coloca no Rio de Janeiro porque era mais próximo da região da mineração. E lembre-se que esse período que nós estamos falando aí, século XVIII, 1700 e alguma coisa, é o período do auge da mineração, tá? Começa o auge da mineração ali em 1720 para frente, a gente tem o auge da mineração aqui no território das Minas Gerais, tá? Então ele aproxima ali a capital da região mais rica, né, da região mineradora, transferindo a capital para o porto do Rio de Janeiro, né, para a cidade portuária do Rio de Janeiro. Tá? Isso em 1763. E aí o Rio de Janeiro vai ser a capital do Brasil até a criação de Brasília lá em 1960. Tá? Outra coisa que ele vai fazer é fazer uma reestruturação na cobrança dos impostos. Né? Então ele vai mudar lá a cobrança do quinto e a cobrança da derrama, vai instituir a derrama. Né? Ele vai instituir lá que existia uma cota ali, né, de 1.500 arrobas, né, anuais para ser arrecadados com o quinto, e quando isso não chegasse nessa cota, ia ser cobrada a derrama. Tal. Então todas essas medidas que ele vai tomar, algumas delas vão ter reflexos, né, vão ter reflexos em revoltas. Né? A revolta, a Inconfidência Mineiro, por exemplo, ela foi uma resposta aí à ameaça da cobrança da derrama. Né? Então essas medidas de maior controle da coroa portuguesa, todas elas vão gerar insatisfações nas elites locais aqui do Brasil então por isso nós falamos que a crise do sistema colonial português, ela vai levar à independência do Brasil lá na frente, mas tem muita coisa até chegarmos lá, tá? Por fim, só para a gente terminar falando do Pombal, né, ele vai ficar no governo até 1777, quando Dom José I, o rei, morre, e aí entra a filha do Dom José I, que é a Dona Maria I, e ela é chamada de viradeira, né? Porque ela desfaz tudo que o Marquês de Pombal tinha feito. Então, grande parte dessas leis aí que ele tinha criado, essas legislações que ele tinha feito, ela vai anular aí, né, progressivamente. E aí ele não fica mais, o Marquês de Pombal não fica mais no poder, ele vai ser inclusive perseguido por ela até a sua morte, tá? Então, por fim, nós podemos falar que a crise do sistema colonial, né, ela vai fazer uma aproximação aí do Brasil, quer dizer, de Portugal com a Inglaterra, né, e aí temos esse endividamento, essas insatisfações aí das elites locais, né, e por fim nós vamos ver que é o assunto da nossa próxima aula, quando Portugal é ameaçado de ser invadido pela França, né, no período napoleônico. Quem vai
escoltar o rei de Portugal e transferir aqui para o Brasil vai ser a própria Inglaterra, unindo cada vez mais aí os laços entre Portugal e Inglaterra e, consequentemente, o Brasil, que vai ter resultados futuros aí que nós vamos estudar mais à frente, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não se esqueçam de curtir o vídeo, entra lá, se inscreva no nosso canal para vocês ativa lá o sininho para vocês receberem as notificações sempre que os vídeos nossos foram postados, tá? Faça as atividades do PET, corrija as atividades da semana passada com a correção que eu mandei no grupo lá também e a gente se vê semana que vem. Um abraço.